Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Eu me chamo Rafael Viana e eu vim contar para vocês aqui hoje uma revelação que Deus me deu, tá? Bom, eu não quis fazer uma edição, pensei em fazer uma edição recortando os textos bíblicos e imagens, mas a minha intenção não é te impressionar com uma técnica de produção de vídeos, né? Então, a minha intenção é vir aqui e falar a verdade o mais sincero possível sobre as minhas experiências com Deus. Bom, eu decidi escrever a introdução do que eu ia falar para eu não cometer equívocos, tá? Para que a minha memória não me pregasse uma peça enquanto eu estivesse gravando este vídeo. Então, eu me recordei da experiência que eu tive, fui escrevendo as minhas sensações, o que eu recordava e o que Deus me falou para que eu não cometesse erros, tá? Bom, em primeiro lugar, antes de você comentar qualquer coisa, eu desejo que você seja, no mínimo, honesto, que você tenha honestidade. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta você vir aqui ouvir 1 minuto do vídeo, já tirar suas impressões do que você acha e colocar um comentário, sei lá, ou me elogiando ou até mesmo me criticando. Eu quero que você tenha honestidade, tá? Moral e no seu caráter, uma honestidade para você. Se você quiser comentar alguma coisa, analise os textos que eu vou citar, analise as coisas que eu vou dizer e então você comente, tá? Seja honesto. O que eu vou falar, né, é algo sério e assim, foi uma revelação que eu tive, que Deus me deu e foi um diálogo, tá? Eu ouvi a voz de Deus nitidamente, inclusive ele me disse em algumas ocasiões para eu abrir em passagens onde ele dizia: abra no livro de Êxodo, no capítulo tal e no versículo tal. Então a gente vai ver isso aí, para você ter uma ideia. E um dos motivos que eu decidi fazer esse vídeo, e hoje eu entendo a revelação que Deus me deu, é por causa de algumas heresias que estão aparecendo por aí, algumas opiniões, tá? A respeito do nome de Deus. Bom, eu acordei numa madrugada, alguns anos atrás. Deus me acordou com uma inquietação, né? Era tamanha que eu não conseguia ficar deitado, né? Um calor ardia no meu corpo e era sobrenatural, incomodava inclusive o meu interior, a minha mente, o meu coração. Eu me levantei, fui até a cozinha, me sentei e então a voz de Deus me disse: Rafael, qual é o nome do teu Deus? Foi exatamente isso que a voz me disse em alto e bom som. Bom, eu pensei muito e eu não pude responder. Eu me senti como Santo Agostinho quando disse: eu sei o que é o tempo até que me perguntem. Depois que me perguntam o que é o tempo, eu já não sei mais o que é. Em outras palavras, eu pensei, eu me angustiei, eu queria muito dar uma resposta para Deus. Então me rendi, abaixei a minha cabeça em sinal de humilhação, pois eu o servi há pelo menos 8 anos e quando eu fui questionado se eu sabia o seu nome, eu não pude responder. Então ele voltou a me dizer: se souberes o meu nome, jamais errarás o caminho. Na sequência, a voz me disse em alto e bom som: pegue a sua Bíblia e abra em Êxodo capítulo 6, o versículo 3. Para você entender o que eu vou te falar, você precisa acompanhar o vídeo na sequência. Se você pular, você não vai entender. Eu abri depois você anota os versículos e depois você confere na escritura. Eu abri a Bíblia porque Deus me mandou. Eu ouvi, eu já tinha lido o Êxodo uma ou duas vezes, mas eu nunca tinha reparado neste versículo, eu não me lembrava deste versículo, então Deus me ditou o versículo que era para eu abrir. Abra em Êxodo 6, capítulo 3.
E aí diz assim: Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então o Senhor me falou: Nunca revelei meu nome próprio no Antigo Testamento por um propósito. Em seguida me lembrei da passagem onde Jacó luta com Deus e também sobre a passagem de Moisés diante da sarça ardente. Presta atenção. Em Gênesis 32, o verso 29 diz assim: E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Olha o que a gente está vendo. A gente está vendo na passagem Jacó, ele luta com Deus e ele é vencido, ele se rende. Então ele pergunta qual é o nome de Deus e Deus não revela para ele. A mesma coisa vai acontecer na passagem onde Moisés está de frente da sarça ardente, lá em Êxodo 3, 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Depois eu vou explicar melhor esta passagem. Mas olha que interessante. Moisés quer um nome próprio para quando chegar até o povo de Israel, ele dizer esse nome. E Deus não revela para Moisés, Deus diz apenas: Eu sou o que sou, diga que o eu sou te enviou. E ele vai. Bom, Deus não revela este nome próprio porque ele tem um propósito. E a gente vai ver adiante o propósito deste nome, tá? Deste segredo, dele não ter revelado. Em seguida, o Senhor voltou a me dizer: Lembra do pai de Sansão? Eu folheei a minha Bíblia, localizei a passagem em Juízes 13, 17 e 18, que diz assim: E disse Manoá era o pai de Sansão, ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Essa passagem é conhecida, mas eu vou te explicar aqui, se você não conhece. A mulher de Manoá era estéril, não podia ter filhos. E o anjo do Senhor, que era a presença de Deus, era uma revelação, era uma teofonia, né? Aparece para ela e ela diz até para o seu marido que era um homem que tinha um semblante de um anjo. Ela vê um homem e ela não sabia que era o próprio Deus ali se manifestando para ela. Manoá, posteriormente, também tem um encontro com esse anjo do Senhor, que é o próprio Deus. E então ele pergunta qual é o nome dele, qual é o nome deste homem que era Deus, para ele honrar. E Deus não revela o seu nome. Depois Deus passou a ministrar para mim sobre várias das suas manifestações registradas no Antigo Testamento, várias delas. Deus começa a me mostrar várias passagens. Por exemplo, nós temos em Isaías, onde Isaías fala várias coisas a respeito do ser Deus, mas não diz o nome próprio de Deus. E existiu um grande propósito com isso, e Deus me revela o seguinte: que Deus não revela o nome dele para ninguém, nenhum dos profetas, para evitar um conflito sobre a salvação, tá? Pois apenas de uma forma o homem pode ser salvo e representado. Agora vamos lá para aquela passagem de Moisés. Nós sabemos que nos tempos bíblicos, um nome representa a história, a personalidade ou o caráter do ser. Por exemplo, Jacó era o enganador, era isso que o nome dele significava. Deus muda o nome dele para Israel, que era príncipe. Então, Deus ele não revela o seu nome próprio para ninguém, para ocultar justamente este propósito.
para que ele fosse revelado apenas em tempo oportuno. Quando Deus diz para Moisés que ele é o Eu Sou, ele estava dizendo para Moisés que ele seria o que quisesse, um Deus ilimitado. Por exemplo, quando os hebreus precisaram de uma porta para atravessar o Mar Vermelho, Deus se tornou essa porta e se tornou a passagem. É isso que o Eu Sou significa. Quando eles precisavam de algo, Deus era o Deus ilimitado e que ele era o que ele quisesse para ser provisão, livramento, conforto para o seu povo. Mas isso não era o nome próprio de Deus, são características de Deus. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, ele assume um nome próprio. Ele nunca tinha revelado seu nome para ninguém. Ele era o Eu Sou. Mas agora, na plenitude dos tempos, ele assume uma identidade. E ele não revela o seu nome para um grande profeta. Ele revela o seu nome para um homem humilde. E depois, que seria um casal simples. A gente vai ver em Mateus capítulo 1, o verso 21. Que diz assim: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus é salvação. É isso que significa Jesus. Paulo entende isso, e então ele explica isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o verso 6 ao 11, que diz assim, a gente vai ler. Que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pronto, o nome próprio de Deus é revelado em Jesus Cristo. Não importa se traduziram o nome do hebraico para o português, ou do grego para o português. Não importa se traduziram, transliteraram para o inglês, para o espanhol. Não importa se você chama Jesus de Jesus, ou se você chama de Jesus, ou se você chama como as irmãzinhas do Reteté lá na favela chama de Jesus. Não importa. O que importa é que você está se referindo a esta pessoa, a este ser, o Filho de Deus. E qual é o erro? O erro é quando você vem dizer que Jesus é um nome errado, é um nome romano, é um nome adulterado. Quando você pensa isso e você acha que deve ser um nome hebraico, aí você está entrando na heresia, aí você se torna um falso profeta. Se você é brasileiro e você tem a Bíblia em português, invoque Jesus, porque através deste nome eu já vi canceroso ser curado, eu já vi diabético ser curado, eu já vi pessoas que têm problemas de coração serem curadas, eu já vi drogados serem libertos, eu já vi vidas serem restituídas, restauradas, eu já vi milagres acontecer invocando o nome de Jesus. Agora por que eu estou dizendo isso? Porque vem pessoas falando que o nome deve ser Yahu, Yeuá, Meshiach, Yakult. Cara, isso é a maior retardadice, a maior idiotice que pode existir. Eu vejo no passado os padres da igreja abordando conceitos filosóficos sobre Deus, a sua essência, coisas complexas, e hoje nós caímos em algo tão banal que estão colocando em dúvida se o nome Jesus é correto ou não. Faça-me o favor,
O que você tem é apenas uma opinião e é uma opinião errada. Cadê as fontes primárias? Cadê a prova de que a Bíblia foi adulterada? Ou você acha que o Deus que criou os céus e a terra não é poderoso para criar um livro com as instruções dele para guiar o seu povo? Qual é o tamanho do seu Deus que ele não é capaz de manter íntegro o livro que ele quis que fosse a bússola de toda a humanidade? Só isso aí quebra qualquer argumento. A Bíblia é legítima e verdadeira, tá? Então é isso. O nome a ser invocado é o nome desta pessoa, do Filho de Deus, nascido da Virgem, crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. Eu o chamo de Jesus e ele é Deus, e por meio deste nome eu conheço a salvação e vejo milagres. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like e se você assistiu o vídeo todo, comente.